Salve, salve nação! O presidente BAP deu uma entrevista para o jornal AS da Espanha, um dos maiores jornais espanhóis, e falou um pouco sobre o futuro do Flamengo, sobre talvez se tornar o Real Madrid da América do Sul. Só que assim, o PVC, o Palmeiras PVC, ele tem uma visão diferente. Ele acha que o Flamengo quer ser o Bayern, não o Real Madrid. E ele explica por que aqui. Vou deixar o vídeo para vocês poderem entender um pouquinho do raciocínio dele. Ô, gente, vamos falar do Flamengo agora na volta, porque o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista para o jornal AS lá na Espanha com frases fortes, hein? Mostrando, né, toda a visão que ele tem sobre o Flamengo, sobre a grandeza do Flamengo. Vamos ver aí, entre algumas frases já conhecidas, ele falou que o Flamengo é uma ilha no futebol brasileiro. A gente está vendo aí a manchete do jornal espanhol AS. Flamengo quer ser o Real Madrid da América. Vamos ver alguns dos trechos, ler alguns dos trechos do BAP para o AS. Ele diz: o Flamengo está no Brasil hoje por acaso, porque o Flamengo é uma ilha no Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato de o Flamengo ser maior, deve-se ao fato de o Flamengo ser melhor administrado, melhor gerido. Aí ele fala sobre o Real Madrid também. Sempre sonhei grande, sempre pensei em ser o Real Madrid das Américas. Observo o que o Real Madrid faz, o que o City faz, o que o Atlético de Madrid, o que o Bayern de Munique, o que o PSG fazem. Tento entender quais foram os seus sucessos para trabalhar adequadamente no que posso adaptar à realidade do Brasil e identificar os erros que posso evitar repetir. Penso no Flamengo como se fosse um clube europeu no Brasil. E ele ainda citou a SAF do Botafogo, a gente falando aqui, né, longamente sobre os problemas do Botafogo, e pediu regulamentação para controlar o investimento. O Botafogo devia, acredito eu, 100 milhões de euros, falando sobre a dívida do Botafogo. Alguém compra o clube. Foram campeões do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Recebem milhões, não pagam nada a ninguém e ainda aumentam a dívida anterior. É preciso haver regulação. Se alguém chega com muito dinheiro e usa esse dinheiro apenas para contratar jogadores, sem cumprir nenhuma das obrigações, qual é o propósito? Houve uma distorção do conceito da SAF, de SAF. Então foram aí algumas das declarações do BAP ao jornal espanhol AS, uma longa entrevista, bem extensa mesmo, e que mostra assim, como ele enxerga o Flamengo e uma autoestima que dava para vender num potinho. Para dizer o mínimo, Pedro. O que você achou dessa entrevista? Dá para fazer esse tipo de comparação? Ou o BAP subiu num salto alto ali e por mais que o Flamengo esteja, né, num patamar, para usar uma palavra flamenguista, bastante elevado, não é tão assim a distância, é essa a realidade. Ele pode achar que o Flamengo é um time europeu na América quanto ele quiser, não é. O Flamengo é um time na América do Sul. O time brasileiro, ele tem razão em alguns pontos. O Flamengo é o time melhor gerido hoje do país, é o time que tem mais dinheiro, mas também é até não ser mais, né? O clube passa por ciclos, as pessoas que administram o clube mudam. A gente já teve no passado, lá no começo dos anos 2000, o São Paulo foi, né, 3 vezes campeão brasileiro. Tem até algumas semelhanças no discurso, né? A gente lembra do soberano, São Paulo é o soberano. Soberano! Exatamente. E não é mais. E hoje a gente tem investigações policiais, e o São Paulo, então, é um pouco de... Acho que você foi educada, uma autoestima muito alta, assim, E isso fica para sempre, né? Se a maré vira um dia e se daqui a alguns anos as coisas mudam, esse print vai estar aí eternamente, né? Calma aí, cara. Ele tá comparando o São Paulo de 20 anos atrás, o que acontecia naquela época, com hoje, mano. Pelo amor de Deus, cara. Invejoso, paulista, invejoso. Explicação PVC, não. como você viu essa entrevista? Loucura, Não, eu acho que o bicho. Flamengo trabalha para isso. O Flamengo tem trabalhado para isso há bastante tempo. Desde 2019, quando o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, eu fiz uma matéria, e o BAP era personagem daquela matéria, falando sobre... O Flamengo quer ser o Bayern. O Flamengo não quer ser o Real Madrid. O Flamengo quer ser o Bayern de Munique hegemônico no seu país. Mas o ponto é que para você ser um clube europeu na América do Sul, você precisa construir uma estrutura europeia na América do Sul. Senão a Europa não vai olhar para quem está aqui. E esse ponto do interesse individual versus interesse coletivo é que é o grande contraste do futebol brasileiro. A Liga Espanhola conseguiu se construir, se tornar
mais relevante do que a Liga Italiana, a partir de dois grandes rivais que são Barcelona e Real Madrid. Ainda que no início do século XXI o Valência tenha ganhado 2 campeonatos, o Deportivo La Coruña tenha vencido um, o Atlético de Madrid tenha vencido outro, depois o Atlético de Madrid voltou a vencer 2 vezes em 14 e 21, mas a Liga Espanhola de fato ela existe a partir de Barcelona e Real Madrid. O Flamengo, se o Flamengo for o grande campeão e único campeão no Brasil, a Europa não vai olhar para o Brasil. E como é que você vai internacionalizar o Flamengo? Numa Superliga que o Real Madrid acabou de desistir, o Barcelona saiu, o Real Madrid... A Superliga, que foi um sonho, desmininguiu. Justamente por não ter um interesse coletivo, ter um interesse individual de 5 ou 6 indivíduos. Então, para que o Flamengo seja um clube global, o Flamengo trabalha muito bem individualmente para isso. A minha percepção é que para haver clubes globais no Brasil, o Campeonato Brasileiro vai precisar ser global. Senão o clube não vai ser global, porque ele vai estar no lugar que não faz parte do globo. Sim. Em termos de administração... Para resumir a fala do PVC, ele quer que o Flamengo sustente os outros times. Qual se trata com a Libra aí que o Flamengo perdeu 100 milhões. É inacreditável, cara. Sempre que o Flamengo for ganhar um dinheiro a mais em alguma coisa, os caras vão falar que tá desregulado, que não vai ter competição. Ah, pelo amor de Deus. O Flamengo, o Palmeiras também, né? Você coloca aí nessa mesma disputa, mas são 2 times que estão em um patamar, em uma prateleira diferente. E o Flamengo conseguindo provar isso com os resultados, quando conquista o Campeonato Brasileiro, quando conquista a Libertadores numa sequência, num mesmo ano, pela administração que tem, pelos jogadores que tem. Então é evidente que o Flamengo está, de fato, acima, à frente dos outros clubes nesses termos. Sim. De resultados e de administração. É uma distância tão grande assim quanto ele coloca? É uma ilha, dá para dizer assim? Não, hoje eu acho que a distância é bem grande, porque o clube que mais se aproxima dele, o Palmeiras, não tem o potencial econômico que o Flamengo possui. O Flamengo conseguiu, de fato, construir uma estrutura muito sólida a partir de 40 milhões de torcedores. Né? Que é mais do que a população da Itália. Da Itália talvez não. 4 vezes a população de Portugal. O Flamengo tem como torcida 4 vezes a população de Portugal. E isso faz do Flamengo um poder gigante a partir do momento que ele consegue explorar esse mundo. Só que esse mundo está aqui dentro. Então, eu volto ao ponto. Entendo que o Flamengo, sim, ele pode ser o maior clube do Brasil e da América. Mas esse mundo América precisa ser global, para que o globo olhe para cá. Se você não construir uma estrutura que tenha mais gente no mesmo caminho, vai ser difícil você ter uma andorinha que faça verão. Para a gente encerrar o de primeira de hoje, última informação, temos 2 minutinhos. Atlético Paranaense e Santos se enfrentam 7 da noite. Bom, nação, isso daí, cara... É aquilo, sempre que o Flamengo for subir um degrau ali, crescer um pouquinho mais, os paulistas vão falar besteira, cara. Aquele rapaz ali, ó, que eu nem sei quem ele é. Eu nunca, primeira vez que eu tô vendo ele no programa. Comparando o São Paulo soberano de 2006, cara, 20 anos atrás, São Paulo ganhou 3 brasileiros seguidos ali na 2016, 2017 e 2008, seguidos. Os rivais não eram muito bons, pá. Hoje o futebol é muito mais forte do que antes. Futebol nacional. E assim, é 20 anos depois, cara. Então, eu acho até legal ele ser cego assim. Porque aí a frustração é sempre mais alta, né? Porque os anos vão se passar, a ver que o Flamengo cada vez cresce mais, cada vez ganha mais títulos. E mesmo assim, ele vendo isso, ele não dá o braço a torcer. Porra, o Flamengo ganhou 3 Liberta, 3 Brasileirão, foi 2 Copas do Brasil, né? Fora alguns outros títulos aí. Isso desde 2019 pra cá. Ou seja, o Flamengo já tá sendo hegemônico. Já tá dominando o futebol na América do Sul e nacionalmente. Junto com o Palmeiras. Só que o Flamengo tá um pouco acima ainda. Então assim, cara, paulista não tem jeito, mano. É uma inveja absurda. Apesar que o PVC hoje, ele foi coerente na fala dele. Flamengo, a ideia é realmente ser o Bayern de Munique, só que eu acho meio difícil, porque aqui tem muito time grande. Já na Bundesliga não tem.
Lá tem o Borussia, tem o Bayern. Aqui não, já tem uns 10 clubes gigantes ali, grandes pelo menos, 12, 10, 12. Então é mais difícil ser hegemônico. Mas hoje o Flamengo é o principal clube do Brasil e da América, pô. Isso não tem o que falar, não tem o que debater. E uma parte do PVC que eu não concordei também, que ele queria entrar na parte ali de ser socialista no futebol, de dividir dinheiro, aquela parada. O Flamengo sempre correu atrás do prejuízo sozinho, para pegar direito de televisão, foi o Flamengo que correu atrás. Mais recente, essa lei do mandante acabou não sendo bom pro Flamengo. Foi o Flamengo sozinho, correu atrás. O Flamengo é pioneiro. Os times esperam o Flamengo botar a cara, o Flamengo toma porrada, aí quando o Flamengo consegue o resultado, consegue o que é de interesse do futebol brasileiro, aí todos os times vêm atrás. E se todo mundo se une numa causa junto com o Flamengo? Não se une. Aí agora querer que o Flamengo carregue os times nas costas, igual na Libra, esse trato horrível que o Landim fez. O Flamengo perdeu mais de 100 milhões por ano ali de direito de televisão. Aí é bom, né? Enfim, nação, esse foi o vídeo aí, cara. Se inscreve no canal para não perder nada aí. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.